Trabalhando com médias, né? Em estatística, vamos trabalhar com médias agora. Começando pela primeira apresentação de média, que é a média aritmética, né? Eu posso chamar de média, eu posso falar média aritmética, que é apresentado pelo símbolo, né? O x com um tracinho aqui. Como é que eu vou calcular uma média aritmética? Primeira coisa que eu tenho que ter, uma coleta de dados, dados estabelecidos para que eu possa calcular. E veio aqui, os meus dados foram extraídos das idades dos alunos de um certo curso de dança. E essas idades foram 13, 16, 20, 15, 16 de novo. Houve repetição, sem nenhum problema. Processo, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses valores. Então, eu tenho 13 mais 16 mais 20 mais 15 mais 16. Isso daqui para média. E o processo resolutivo é trazer para essa soma uma divisão de acordo com a quantidade de dados. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dados. Então, observando aqui que eu tenho 13 mais 16 mais 20 mais 15 mais 16, que vai me dar 80. E 80 vai ser dividido por 5, que é a quantidade de elementos que eu tenho. Então, a média de idades desses alunos do curso de dança, a média aritmética, é de 16 anos. Agora, já trabalhamos a média aritmética, agora nós vamos para a mediana. A mediana é representado pelo símbolo, é um M maiúsculo, um D minúsculo na sua basezinha aqui. E processo resolutivo para a mediana. Primeira coisa que você tem que fazer, trazer os seus dados, que já estão apresentados, em ordem crescente. Vamos colocar do menor para o maior, vamos colocar em rol, do menor para o maior. Então, o menor valor é 13, seguido de 15, seguido de 16. 16 se repetiu, eu tenho que repeti-lo aqui também. Eu não posso simplesmente, 16 já. Não, se houve uma repetição de 10, 16, você vai escrever quantos 16 tiver. Então, já foi o 13, já foi o 16, já foi o 15, falta o 20. Vai sublinhando para não correr o risco de esquecer ninguém. Agora, mediana já me lembra meio, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho 5 elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o elemento que ficou no meio. Se eu tenho 5, eu sei que vai ser o terceiro. E a mediana nessa apresentação foi igual a 16. Coincidentemente, e isso pode acontecer em alguns outros momentos, mas sempre vai ser igual. A média aritmética e a média mediana vai dar sempre a mesma coisa? Não. Agora, se por um acaso eu tivesse aqui, ó, como exemplo, eu tenho 1, 2, 5 e 6 e 8. Outros dados aleatórios. O que aconteceu? Não tenho um elemento no meio, tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Destes 2 elementos que estão no centro, eu faço uma média aritmética. 2 mais 5 vai ser 7. 7 dividido por 2 vai ser igual a 3,5. Então, a mediana, 3,5. Se você não tem um único, tem 2 no centro, essa apresentação você leva lá para a média aritmética. E a nosso último tipo de média que a gente vai revisar é a moda. A moda é representado por um M maiúsculo e um O abaixo, né? Abaixo um pouquinho do M. Então, essa é a representação. E a moda é mais simples ainda. Eu tenho os elementos 13, 16, 20, 15 e 16 de novo. Na moda, eu não tenho nenhum cálculo a ser feito, eu tenho simplesmente observação. A moda vai ser representada pelos elementos que mais se repetiram. No caso aqui, 13 uma vez, 16 duas, 20, 15. Então, quem mais se repetiu 2 vezes, foi o 16. Então, a moda é igual a 16. Uma grande coincidência de em todas as apresentações de média o resultado ter sido 16.
Agora, digamos que eu tenho aqui, ó, uma nova coleta de dados. E na minha coleta de dados apareceu os elementos aqui, ó. Na minha coleta de dados eu tenho o 1, o 2, o 5, o 6 e o 8. O que eu estou observando? Não houve nenhuma repetição. Então, eu vou dizer que ela é amodal. Essa daqui não tem uma moda, porque não houve repetição. E se por um acaso acontecer de eu ter 1, 2, 5, 6 e 6 como dados, o que aconteceu? Eu tenho dois elementos se repetindo duas vezes. Então, eu vou dizer que ela é bimodal. E assim por diante, 3, trimodal e assim por diante, tá bom? Então, nossa revisão feita sobre os médias, média aritmética, mediana e moda. Se joga aí, curte, bora lá! Esse canal é para você, então não esquece de se inscrever, ok?